Tem gente que eu sei que não gosta de mim. Você sabia que o exame toxicológico quase se tornou obrigatório até para quem vai tirar a primeira carteira de motorista no Brasil? Pois é, uma proposta aprovada no Congresso previa essa exigência até para os motoristas iniciantes das categorias A e B, ou seja, motociclistas e condutores de carros de passeio. Mas o presidente Lula vetou essa parte do projeto. E não foi só isso, ele também adiou a entrada em vigor de outras mudanças previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A decisão gerou reação imediata. De um lado, motoristas e autoescolas comemoraram. Do outro, especialistas em segurança viária alertaram para os riscos de flexibilizar o controle sobre o uso de substâncias por condutores. E afinal, por que Lula decidiu barrar essa proposta? Foi uma medida populista, um recuo técnico ou uma forma de evitar impactos sociais negativos? A gente te explica tudo começando do começo. No fim de junho de 2025, Lula sancionou com vetos o projeto de lei 3965, aprovado pelo Congresso Nacional. O texto alterava trechos importantes do Código de Trânsito e trazia novidades como a exigência de exame toxicológico para novos motoristas, além de regras sobre contratos digitais e funcionamento de clínicas médicas especializadas. Mas 5 pontos do texto foram vetados. Entre eles, o que mais chamou a atenção, a tentativa de exigir o exame toxicológico na emissão da primeira habilitação para as categorias A e B. Segundo o governo, a medida poderia encarecer o processo de tirar a CNH e dificultar ainda mais o acesso à carteira de motorista, principalmente entre os mais pobres. A justificativa do Planalto foi clara. A exigência poderia aumentar a informalidade, levando mais pessoas a dirigir sem habilitação. Na prática, isso significaria mais riscos nas ruas, exatamente o oposto do que se pretendia com a medida. E tem mais, o governo também vetou a obrigatoriedade de usar plataformas digitais homologadas pelo CONTRAN para contratos eletrônicos de veículos, além de adiar a vigência das novas regras, que agora só começam a valer 45 dias após a publicação da lei. Essas decisões estão provocando discussões em todo o país e ainda podem ser revertidas. Os vetos de Lula precisam ser analisados pelo Congresso, que pode manter ou derrubar cada um deles. O projeto original aprovado no Congresso ampliava a exigência do exame toxicológico, hoje obrigatório apenas para motoristas profissionais das categorias C, D e E, para todos que fossem tirar a carteira nas categorias A e B, que representam a maioria dos condutores no Brasil. A justificativa dos parlamentares era reforçar a segurança nas ruas diante do aumento do uso de drogas ilícitas entre motoristas e da gravidade dos acidentes causados sob efeito de substâncias. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2023, mais de 70% dos motoristas flagrados sob efeito de drogas em rodovias federais estavam em veículos das categorias A e B, e o número de acidentes fatais envolvendo condutores com sinais de uso de entorpecentes aumentou 11% em comparação ao ano anterior. Os defensores da medida argumentam que o exame toxicológico é uma ferramenta eficaz de prevenção. Ele detecta o uso de substâncias como maconha, cocaína, anfetaminas e outras drogas em um período de até 90 dias antes do teste, diferentemente do bafômetro, que detecta apenas o uso imediato de álcool. Por outro lado, críticos da proposta, entre eles o próprio governo, argumentam que a obrigatoriedade do exame poderia tornar o processo de obtenção da CNH ainda mais caro, especialmente para quem já enfrenta dificuldades financeiras. Hoje, um exame toxicológico pode custar entre R$ 130 e R$ 250, a depender da região. Esse valor seria somado aos já altos custos do processo de habilitação, que em algumas cidades ultrapassa os R$ 2.500. Para muitas famílias, esse gasto inviabilizaria o acesso à carteira de motorista. Outro argumento usado pelo governo para vetar a proposta foi a falta de comprovação científica de que a ampliação do exame resultaria diretamente em menos acidentes ou mais segurança no trânsito. Em outras palavras, mais gente dirigindo sem carteira. Um efeito colateral que colocaria ainda mais vidas em risco. Diante disso, o Palácio do Planalto optou pelo veto. E agora, a bola está com o Congresso.
Os parlamentares podem manter a decisão de Lula ou derrubá-la em uma sessão conjunta, o que abriria caminho para retomar a obrigatoriedade do exame toxicológico para todos os motoristas. A decisão de vetar o exame toxicológico obrigatório para a primeira habilitação não é apenas técnica, ela também tem forte impacto político e social. Para o governo Lula, esse veto faz parte de uma estratégia mais ampla: evitar medidas que possam ser vistas como impopulares ou que afetem diretamente a população de baixa renda. E isso faz sentido do ponto de vista eleitoral. Afinal, estamos em um ano pré-eleitoral, com as eleições municipais se aproximando. Ao barrar um novo custo na obtenção da carteira de motorista, Lula tenta se posicionar ao lado das camadas mais pobres da população, principalmente dos jovens que buscam a habilitação como um passo para entrar no mercado de trabalho ou atuar como entregadores, motoristas de aplicativo ou motoboys. Além disso, o governo manteve no texto um ponto importante: o uso de recursos das multas de trânsito para financiar o programa da CNH Social. Ou seja, a ideia é facilitar o acesso gratuito à habilitação para quem está inscrito no CadÚnico, o Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. Essa medida pode ter forte apelo popular e ajuda a contrabalancear as críticas sobre o possível afrouxamento das regras. Por outro lado, o veto provocou reação de parte do Congresso, especialmente de parlamentares ligados à segurança pública e ao setor de transporte. Eles defendem regras mais rígidas para garantir mais responsabilidade no trânsito e consideram o veto um retrocesso na fiscalização do uso de drogas entre condutores. Associações médicas e especialistas em segurança viária também se manifestaram, afirmando que o Brasil ainda convive com altos índices de acidentes causados por direção sob efeito de entorpecentes e que ampliar o uso do exame toxicológico seria um passo importante no combate a esse problema. Do ponto de vista econômico, o adiamento das novas regras também dá mais tempo para o setor de trânsito se adaptar. Clínicas, autoescolas e os próprios órgãos públicos responsáveis pela regulamentação dos exames terão mais 45 dias para se preparar, o que pode evitar confusões ou paralisações no sistema. Mas, no fim das contas, a decisão ainda está incompleta, porque os vetos de Lula precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. E, como a gente já viu em outros casos, o parlamento pode derrubar esses vetos e restabelecer os trechos originalmente aprovados. Ou seja, essa novela ainda pode ter novos capítulos. No centro dessa discussão, há duas visões que se enfrentam. De um lado, a busca por mais segurança no trânsito, com regras mais rígidas e fiscalização mais intensa. De outro, a tentativa de tornar o processo de habilitação mais acessível, principalmente para quem já enfrenta dificuldades financeiras. Afinal, o exame toxicológico para novos motoristas é uma forma de proteção coletiva ou uma barreira desnecessária que só dificulta a vida de quem precisa trabalhar? Essa é uma daquelas decisões em que não existe resposta simples. O tema mistura saúde pública, segurança viária, inclusão social e até interesses econômicos, tanto de clínicas quanto de empresas de transporte e até de governos estaduais que arrecadam com o sistema. E a pergunta que fica é: qual é o limite entre garantir segurança e evitar burocracias que excluem? A decisão de Lula agradou parte da população, mas desagradou especialistas e parlamentares que defendem mais rigor. E agora tudo depende do Congresso Nacional, que pode manter os vetos ou derrubá-los. Até lá, a regra segue como está. Quem for tirar a CNH nas categorias A e B não precisa fazer o exame toxicológico. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o veto do presidente? A exigência do exame deveria ser mantida ou retirada de vez? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é sempre bem-vinda e ajuda a enriquecer o debate. E se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre política, economia e os assuntos que realmente impactam sua vida. Até a próxima!